Mahaprabhu ficava o tempo todo implicando com ele. Mas à força, Mahaprabhu pegou Gadadhar Pandit e perguntou: da onde você está vindo, Gadadhar? E ele falou: estou voltando da escola. E o que você aprendeu? Eu aprendi Mukti. E o que você aprendeu sobre Mukti? E aí Chaitanya Mahaprabhu ouviu a explicação que Gadadhar Pandit deu sobre Mukti, que na verdade ele deu a explicação sobre Mukti seca, árida, impessoal. E aí Mahaprabhu falou assim: não é nada disso. E aí Mahaprabhu deu para ele o significado de Vaishnava Mukti. Porque Nirvishesha Mukti, ou essa Mukti do impersonalista, é aquela pela qual a pessoa deseja o cessar do nascimento e da morte. E está sempre pedindo assim, praticando esse tipo de Mukti para se salvar dessa situação do nascimento e morte. Mas os Vaishnavas dizem que esse tipo de Mukti é como excremento. Foi? Parangurudeva falava isso, né? Que esse tipo de Mukti é como excremento. Por quê? Por que Parangurudeva falava isso? Porque quando a diva entra em Mukti Loka, no lugar, no planeta de Mukti, lá ela não tem nenhuma felicidade, ela não tem nenhum seva, não tem nenhuma identidade, ela vive lá como se fosse uma pedra. Aí a Didi falou que muitas vezes ela ouve um devoto falar assim: hoje eu dormi tão bem, foi tão gostoso. Ela falou assim: você tiver essa experiência, que essa experiência, dormir assim, ficar na ignorância, é como o estado de pedra de quem alcança Mukti, né? Então Parangurudeva, ele fazia uma comparação bem interessante. Ele falava da colher. Você pega uma colher para servir dal, arroz doce e outras pachadas líquidas, mas a colher não vai saborear aquela pachada deliciosa. Da mesma forma, essa é a condição de quem alcança a Mukti seca. Ela não vai ver a forma da deidade, não vai ver a sua própria forma, a sua swarupa, não vai ter nenhum seva. Certa vez, Yashoda Devi disse para Krishna: agora você está ficando crescidinho e está na hora de ir para a escola. Você tem que ir para a escola, aprender a ler, escrever. Aí Krishna falou assim: não, se eu for à escola, o meu professor vai me castigar. Acho que foi isso que ela falou, não lembro bem, mas enfim. E aí Yashoda Maya falou assim: não, se você estudar, você vai alcançar a Mukti. Aí Krishna perguntou assim: mas depois que eu alcançar a Mukti, eu vou me encontrar com os gopas, com os vaqueirinhos, com as gopis, eu vou ver você e o papai e todo mundo mais? Aí vou me encontrar com o Srimati Radhika. Aí Yashoda Maya diz: não, isso não vai acontecer. Aí Krishna falou para ela assim: então não, mãe, melhor você fica com o Mukti, que eu fico com meus companheiros de Vraja. E aí não queria ir para a escola. Então Gadadhar Pandit não queria essa Nirvishesha Mukti, essa liberação impessoal. Ele queria estabelecer a sua swarupa, a sua forma espiritual eterna. E não esse tipo de Mukti seca. E nesse contexto, se diz também que o nome de Krishna, inclusive, ajuda os yogis, os tapasvis, os karmis, porque sem nama, ninguém consegue alcançar nenhum tipo de perfeição. Mas o humor do Vaishnava, quando toma o nama, quando canta o nama, é diferente. Ele não está cantando para obter um objetivo temporário, né, que não seja Krishna Prema. Se o Vaishnava canta o nome de Krishna, ele vai experimentar muito mais êxtase, muito mais realizações internamente. Aí a Didi conta outra história bem bonitinha, que a da Gopi, que está varrendo o seu pátio com estrume de vaca, e de repente Krishna aparece na casa dela, mas na verdade ela está ali no pátio varrendo, limpando, está pensando: Krishna vai aparecer na minha casa com seus brinquinhos balançando, daquele jeitinho bonitinho que ele anda, e pode ser que quando ele chegue,
eu esteja de costas para ele. E aí, como eu vou estar de costas para ele, vai chegar com as mãozinhas, botar nos meus olhos e falar assim, adivinha quem é? Ah, eu sei quem ele é, eu sei que é Krishna, mas talvez eu não diga. E a Gopi explica por que ela não vai dizer o nome Krishna, porque se ela disser o nome Krishna, ele aparece e imediatamente desaparece. E a Gopi, então, nesse estado, nesse humor de meditação, ela fica tendo esse sentimento de que certamente Krishna vai chegar na minha casa, ele vai tampar os meus olhos, vai brincar no meu pátio. Oh, Saki, ele vai dizer para mim, oh, você é muito boa nisso de limpar pátio, hein? Não como minha mãe não limpa dessa maneira. E aí ou então ela vai ficar esperando que ele dê uma bronca nela. Ô, Saki, você não sabe limpar o pátio direito. O que você está fazendo, Gopi? Então, isso aí a gente explicou que isso chama Sahaja Samadhi, ou seja, que a absorção dos habitantes de Vrindavana em Krishna é muitíssimo natural. Por exemplo, elas podem estar escovando os dentes, podem estar indo para a cozinha, em qualquer situação, elas estão sempre absortas, naturalmente pensando em Krishna. Então, por exemplo, quando elas vão para a cozinha, elas podem perguntar a Arada, o que você prefere? Aí a Didi revelou, né, que o prato predileto do Srimati Radhika é curry, assim que se pronuncia, por favor? O arroz doce é o prato predileto de Krishna e o Srimati Radhika, curry. Como assim curry? Sorry? The favorite dish of Srimati Radhika? Sweet rice. Oh, sweet rice. And Krishna's favorite dish? Curry. 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 Aí eles ficam pensando, Besan here. what? Is here besan? Bathroom. Besan Yeah, here. if you go straight, there's a door. No, not no. Oh, I'm sorry. Ok, então eles ficam pensando, o meu Priyatama come esse arroz doce e Krishna pensa, minha Kishori come esse curry. Então, Gora Krishna disse que tanto, assim, voltando para a explicação do verso, Nama Kari Bhavadani Jashava Shakti, que pelo Nama, pelo santo nome, o santo nome está dando tanta ajuda para as divas, e essa ajuda que o nome dá, quando ele aparece no coração da diva, a diva sai do estágio condicionado e alcança a liberação, mas essa liberação Vaishnava. O próprio Krishna investiu todo o poder nos seus nomes transcendentais, como Govinda, Damodara, Narayana. Srila Bhaktivinoda diz que Krishna, o próprio Krishna, ele investe tanto poder no nome, e a gente não pode nem entender a grandeza desse poder, né? O tamanho desse poder. Então a Didi fez uma advertência, que às vezes ela vê que alguns devotos pegam sua japamala e jogam assim de qualquer jeito, ou deixam na altura dos pés, que isso é uma ofensa. A gente deve sempre deixar na altura do coração e deve sempre cuidar de Nama e da japa com muito carinho, com muita devoção. Então, o próprio Sri Krishna se converte na forma do santo nome. Por exemplo, ela dá um exemplo também sobre o cantar. Pode ser que um devoto esteja um pouco distante dela e ela chama, vem cá. Então, se ele ouvir o que ela falou alto, então ele vai vir. Se ele não ouvir, não vai vir. Da mesma forma, quando você fala alto, Krishna, 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 Krishna vai vir rápido e vai perguntar, por que você está me chamando, o que você quer? Então, na hora de cantar, não existem regras difíceis, regulamentos complicados. Não é necessário tomar banho, nem escovar o dente, nem comer, não precisa ser antes de comer ou depois de comer, antes de beber. Pode ser na hora de conversar, na hora de caminhar. Em qualquer situação,
a gente pode cantar Krishnanam. E Krishnanam vai nos ajudar tanto. Krishna, por sua misericórdia imotivada, ele investe total poder no Nama. E Krishna não dá nenhuma instrução ou nenhuma regra para a gente cantar. A gente pode cantar na hora de comer, na hora de dormir. Toda hora a gente pode cantar. Então Krishna, ele não estabelece nenhuma regra para a gente se lembrar, praticar a lembrança enquanto canta o seu nome. Ele bondosamente nos dá o seu nome, mas eu tenho uma má sorte, porque eu não tenho interesse no meu coração, não tenho interesse em cantar no meu coração. Então a gente falou que à noite ela vai dar um exemplo, mais exemplo em relação a isso aqui. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. श्री राधा विनोद लाल की जय, गोविंद गोपनाथ मदन मोहन जू की जय, श्री राधा रमन बिहारी जू की जय। ओम विष्णु पादस्तोत्र श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णु पादस्तोत्र श्री भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णु पादस्तोत्र श्री भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णु पादस्तोत्र श्री भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णु पादस्तोत्र श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ठाकुर की जय। गुरुपान गुरु वर्ग की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गुरु परंपरा की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। गंभीरा की जय। गंभीर भाव की जय। सोमवेद गौर भक्त वृंद की जय। भक्ति बिनु नृसिंह देव की जय। भक्त वै प्रहलाद महाराज की जय। समस्त अभिष्ट प्रदाता श्री गिरिराज महाराज की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीगण राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। गंगन में तुलसी भक्ति वृंदा देवी की जय। समेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर परमानंद हरि हरि बोल।
permission for me? What? What permission for me? Permission? What I will do? Now you